Sou Joaquim Eugénio e Deus me levantou para levar até ti uma palavra de encorajamento. Eu tenho uma pergunta para todos nós hoje. Estamos a fazer o que Deus nos colocou em nossas vidas para fazermos? Esta é a pergunta. Talvez tu digas, mas as pessoas desprezam o que eu faço e não me dão qualquer valor nem oportunidade. Mas eu te digo hoje, no fundo, essas mesmas pessoas conhecem a tua capacidade de fazeres e conhecem o teu dom. Mas se elas ignoram o que Deus tem para ti, então terás que seguir os projetos que Deus te deu sem elas. Se os mesmos projetos forem de Deus e necessitares da ajuda de outros, Deus vai colocar novas pessoas em tua vida para concretizares o que Ele te ordenou para fazeres. O nosso problema é que muitas vezes nós paramos quando há contrariedades. Ninguém corta uma árvore que está a dar fruto. Quando é de Deus, Ele vai levantar todas as condições que necessitares para o cumprimento do projeto que Ele te deu. Vou-vos dar um conselho, efetuando uma pergunta. Estás preparado em todas as áreas que Deus te entregou para fazeres? E tu te propuseste a fazer? Lembras-te de Elias? Como ele num dia conseguiu matar 850 falsos profetas. E se tornou um fenómeno com este feito. 1 de Reis 18:40 fala sobre isto. Elias foi o leão dos profetas do Antigo Testamento. E como no outro dia, apenas com algumas palavras de Jezabel, ele fica cheio de medo, ao ponto de fugir. Isto fala em 2 de Reis 19, 1-7. Nós vimos aqui que é fácil num dia termos toda a força para enfrentarmos o mundo inteiro e todos os projetos que Deus nos deu. Mas no outro dia, basta algumas palavras que nos digam ou algumas contrariedades para perdermos toda a força e coragem. Isto tem um nome. Isto se chama sermos humanos e com sentimentos. Mas o que Deus quer de nós é que não paremos e que persigamos no que Ele preparou e confiou para cada um de nós. Sabes, o diabo só se ri quando alguém para os projetos que Deus lhe confiou. O diabo fica preocupado com quem continua a caminhada, concretizando os projetos que Deus lhe confiou. É aqui que ele fica preocupado. Tu estás preparado ou estás a continuar a fazer aquilo que Deus incumbiu de fazeres? Se tu parares sempre que és criticado, ou não concordam contigo, ou não te dão oportunidade, então tenho algo triste para te informar. Desta forma, tu nunca vais chegar aonde Deus te quer levar. E eu vou repetir este ponto. Se tu parares sempre que és criticado, ou não concordam contigo, ou não te dão oportunidade, então tenho algo triste para te informar. Desta forma, tu nunca vais chegar aonde Deus te quer levar. Chamaram Jesus de endemoniado
Eu vos pergunto, ele era endemoniado? Isto fala em Lucas 11:15. Mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Mas todos nós sabemos que ele não era endemoniado. Chamaram Jesus de pecador. Ele era pecador? Caluniaram Jesus. Mas com tudo isto, ele não deixou o seu propósito de ir à cruz para morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para termos acesso à salvação através do seu sacrifício. Ele foi seguindo em direção àquilo pelo qual lhe foi determinado. E foi obediente até à morte, e a morte na cruz. Puderam bater-lhe, mas ele continuou o propósito, ir à cruz. Puderam falar mal dele, mas nada disso impediu de ir para a cruz. Antes de continuar, eu peço que partilhes este vídeo com os teus amigos, com os teus grupos, porque desta maneira tu estás a abençoar outros teus amigos e desta maneira Deus te vai abençoar também, porque estás a espalhar a sua palavra. Podem falar mal de ti, ou até não concordarem contigo, ou até não te darem oportunidades. Mas mesmo com tudo isto, tu tens que continuar no propósito para o qual Deus te chamou. Porque são todas essas barreiras que tu te deparas que vão determinar se os projetos que tens, se forem de ti, eles terminam. Mas se forem de Deus, eles continuam. Mesmo sem teres o apoio de quem tu julgavas que te apoiavam. Não desistas. O que é de Deus, Deus te dá o seu aval e Ele assina por baixo. Deus levará até ti todas as condições que forem necessárias para o seu cumprimento. Deus conta com homens e mulheres determinados a concretizar os seus propósitos, mesmo com todas as barreiras que tenhamos que ultrapassar. E tu estás determinado a cumprir com os projetos que Deus te confiou? Esta é uma pergunta para todos nós neste dia. E com esta pergunta, eu quero que tu respondas a Deus. E eu vou repeti-la. E tu estás determinado a cumprir com os projetos que Deus te confiou? Esta é a pergunta. Responde a Deus. Deus te abençoe e dê uma semana grandemente abençoada.